Nós estamos aqui com a dona Flávia e o senhor Marcos. Eles tiveram uma experiência grandiosa aqui no Maracanã, na última reunião da Igreja Universal neste lugar, que foi a Noite de Abraão, uma vigília que ficou marcada na vida de muita gente e na vida deste casal. Olha, eu era muito materialista. Por conta disso, eu me entregava muito ao trabalho e tinha muita ambição. Eu fui mandada embora e é como se o meu mundo, sabe, tivesse caído. E eu fiquei sem o chão dos meus pés. E tinha um vazio muito grande. Mas eu já conhecia o caminho, eu só não estava nele. E assim eu cheguei na Igreja Universal do Reino de Deus. Bem destroçada, com a autoestima muito lá embaixo, achando que eu não tinha mais valor, que eu não ia conseguir. E tudo mudou, porque conforme a palavra ia entrando dentro de mim, eu ia obedecendo, eu ia praticando e eu ia mudando. E essa mudança trouxe a diferença, né? Porque eu já deixei de ser uma pessoa mentirosa, eu deixei de ser uma pessoa complexada, eu deixei de ser uma pessoa que gostava de frequentar lugares, né? Barzinhos, andar com roupas que não eram as condizentes, né? A uma mulher casada. Enfim, tudo foi mudando. E o Marcos foi vendo aos pouquinhos essa mudança. Ele via que eu não era mais a pessoa com que ele tinha casado. E aí começaram os conflitos. Quando ela começou a ir à igreja, na minha cabeça, o nosso pensamento desalinhou. A gente ouvia muito falar mal da igreja, né? 99, tipo, tinha um turbilhão de coisas, né? E era muita fake news, que a igreja roubava, que ela se aproveitava das pessoas, que o Bispo Macedo era um ladrão, que só tinha ladrão lá dentro. Mesmo não vendo as notícias, ouvindo as pessoas falarem, isso vai entrando na cabeça da gente de uma tal maneira que passa a ser verdade pra gente. Inclusive defende aquilo, né? Como se fosse uma verdade absoluta. Também tinha uma fake news da lavagem cerebral, né? E eu imaginava ela como aquele robozinho que tinha mexido na cabeça dela, e ela estava pensando de uma maneira completamente diferente, estava aprisionada naquele pelo bispo, pela igreja, né? Estava perdendo o controle sobre ela. Esse é que é o detalhe. O homem gosta de controle, né? Como se eu estivesse perdendo ela para uma outra pessoa. E eu via isso como ruim. Eu não entrava na igreja. Um dia eu deixei ela na porta, estava até com meu pai, se eu não me engano, e dentro do carro conversando com ele, aí eu falei assim, puxa, tanta igreja, ela foi escolher logo a igreja do ladrão. Pois é, né? E isso mudou a minha vida. Nesse momento, inclusive, teve uma vez que à noite, antes de dormir, ele pegou e me falou, me colocou contra a parede, né? E disse: Você escolhe ou essa igreja ou eu. E aí eu não escolhi nem a igreja nem ele, eu escolhi Jesus. E veio a proposta do Maracanã, eu peguei, fiz um bilhetinho junto e entreguei para ele. Mas eu falei: olha, eu não quero a resposta agora. E ela me conhecia, mais do que eu conhecia ela, pelo visto, né? É, a resposta seria não. Só que isso foi 2 semanas antes, se eu não me engano, 3 semanas antes do Maracanã. E a mudança foi acontecendo dentro de mim, porque, primeiro, a vigília era de noite. Eu, na minha cabeça, como dominador, como protetor, como homem, né, da família, eu não via seguro, né? Ela e a mãe irem para uma vigília de madrugada com um monte de gente no meio do Maracanã, que para mim era um lugar de confusão. Era briga de torcida, era show, muita gente bebendo. Eu não tinha uma visão diferente do Maracanã, né? Eu vim como segurança. A gente veio para o Maracanã, conforme a gente foi subindo a rampa do Maracanã em direção à arquibancada, que começou a aparecer o estádio, eu olhava para aquelas pessoas e via alguma coisa diferente. Eu não via aquela imagem que eu tinha na cabeça de confusão, de briga, de bebedice. Entrou o Bispo Macedo e ele apresentou o Senhor.
contou do seu testemunho, o que tinha acontecido com o senhor, e apesar de tudo, o senhor estava ali. Aquilo dentro de mim despertou, deu um estalo. Como pode a pessoa que perdeu está pronta para dar, assim, de imediato? Eu tinha perdido um filho, né? E aquela semana, né? Foi justamente naquela semana que nós estávamos aqui no Maracanã e a semente foi plantada. A gente sabe que muita gente que está agora assistindo esse depoimento perdeu também. Perdeu mãe, perdeu filho, perdeu pai. Mas considera que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Considera que isso pode se transformar em vida. Assim como o depoimento tocou no Marcos, entrou no Marcos, e a partir dali aconteceu a mudança que o Marcos vai contar a partir de agora. Mas uma coisa me marcou muito, quando o bispo fez uma oração e disse: você que quer entregar a vida para Jesus, fique de pé. Eu fiquei de pé. Já tinha mudado algo em mim, contra todas as expectativas, inclusive minhas, né? E eu aceitei, mas eu aceitei de coração. Foi algo diferente que foi plantado dentro de mim naquele dia. A gente voltou para casa, mas dentro de mim tinha mudado alguma coisa. Isso foi numa sexta para sábado. No domingo eu botei meus pés a primeira vez na igreja e comecei a frequentar os cultos da igreja. Comecei a ler da palavra de Deus. Brotou dentro de mim a vontade de me entregar, de me batizar nas águas. E assim eu fiz. Tudo dentro daquele ano de 99. Né? Me tornei dizimista. Na minha cabeça, quando você pega 100 e tira 10, fica 90, né? Mas com Deus não fica 90, fica 200, 300, 400. Não dá para explicar. A matemática de Deus é diferente da nossa, né? A nossa é muito exata, a de Deus não, a de Deus é abrangente. Faltava alguma coisa. Por mais que a vida tivesse começado a mudar, ainda tinha dentro da gente uma insegurança, um vazio. Eu quis conhecer mais desse Deus e comecei a buscá-lo. Comecei a buscá-lo de todo o coração, né? Queria que ele entrasse dentro de mim, fizesse parte de mim. E assim aconteceu. Num dia de domingo, aconteceu a mudança na minha vida, total e completa. Graças àquele dia que a gente teve ao Maracanã, que sem querer eu abri meu coração para proteger. E hoje eu estou protegido. Hoje eu tenho segurança. É isso. Hoje a nossa vida é transformada, a gente vive em paz, os nossos objetivos, as nossas intenções, elas estão ligadas, né? Porque tem Deus que nos liga. A nossa família é uma família abençoada, nossa vida financeira é próspera, não nos falta nada. O Maracanã, ao pisar aqui hoje, eu percebi assim, sabe, Deus é muito grande. E os planos dele são muito mais altos do que o nosso. Aquilo que a gente imagina é muito pequeno. Eu estou até aqui com o livrinho, posso mostrar? Da Noite da Abraão, foi o Inário. Né? Aqui tem as músicas que foram tem cantadas. Tem as músicas que foram Olha cantadas. Só, e eu chamo vocês, em todo o Brasil, no Maracanã, em São Paulo, no Pacaembu, venham. Vocês vão conhecer os planos de Deus para a família de vocês. Vocês não vão se arrepender. Aquilo que Deus fez comigo, Ele pode fazer. Ele vai fazer por você. É só você acreditar. É só você dar essa oportunidade para você mesmo, sabe? Não tem nada difícil para Deus. Nada é impossível para Ele. Então, tudo Ele pode. Eu tenho certeza que você terá a sua resposta. Esse dia, Sexta-feira Santa, será para a decisão da família. E isso vai acontecer em todas as igrejas universal do Reino de Deus, toda a família ao pé da cruz. Deus abençoe a todos. Para mais informações, através do site oficial familiaaupedacruz.com ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece em sua tela.
Informamos também que no dia do evento, todas as igrejas Universal permanecerão abertas normalmente.